Agência de seguro fast food, em que posso ajudar? Oi, era justamente com vocês que eu queria falar. Sabe, eu tô cansado de ter que me responsabilizar por cada uma das minhas decisões. Aí, será que eu consigo desenrolar com vocês algo no tipo... deixa a vida me levar? Uau! Você deu muita sorte. Logo hoje nós vamos resolver super o seu problema. Temos aqui um plano chamado Vida Suave Gold. Com ele, nós vamos conseguir resolver os seus problemas. Nossa! E o que mais? Qualquer comida que você quiser comer, festas que quiser ir, pessoas que quiser conhecer. Deixa eu ver aqui. Você decide e nós cuidamos do resto. Parece ótimo pra mim. Que ótimo que você concorda. Concordando com o plano, você também concorda com adquirir, número 1, problemas de saúde, número 2, vícios financeiros, número 3, relacionamentos destrutivos, número 4, ciclo vicioso de autossabotagem. Não, calma. Você não acabou de falar que vocês assumiriam tudo? Quase tudo. É por isso que eu amo as letrinhas miúdas. A única coisa que não podemos assumir é as consequências pela sua falta de autocontrole. Você quer uma coisa bem deixa a vida me levar, não é? Sim. No caso, a gente vai levar. Vamos levar tanto as suas responsabilidades quanto as suas perspectivas de futuro. Nossa, eu só não queria ter que decidir tudo. Não decidir também é uma decisão, querido. Se você não decide, alguém decide por você. Docinho? Você que decide. Que isso, hein? Quem quer aí uma vida suave gold? Vender um plano. Vida suave gold. Teve uma outra coisa que falou ali que me chamou a atenção, que é a falta de controle e, por último, deixa a vida me levar, né? Então, tem muitas pessoas em busca dessa vida suave gold, né? E em troca dessa vida suave, fazem pactos, fazem negócios, né? Que vão levar uma falta de autocontrole, né? O que leva um estilo de vida de deixa a vida me levar. E o grande perigo desse estilo de vida, deixa a vida me levar, é que você vira refém das circunstâncias. Você vira refém da opinião dos outros. Você vira refém da decisão dos outros. Quando você delega decisões que você deveria tomar para o seu amigo, para os seus pais, para o cônjuge, namorados, você está sujeito, né, à verdade do outro. Não necessariamente é a sua verdade. Não necessariamente aquilo que você concorda, aquilo que você pensa, aquilo que faz bem para você. Mas tentando se livrar dessa decisão, tentando se livrar, né, desse poder maravilhoso que Deus nos deu, que é o livre-arbítrio, o poder de escolha, o poder de decidir quem eu vou seguir. Eu tenho um aluno, ele é um cara da área de pesquisa, muito renomado. O currículo dele é o 5º melhor currículo do mundo na área de energia renovável, 5º currículo do mundo na área de energia renovável, e com uma conversa com ele é sempre muito boa, uma conversa muito elevada, e ele falou que, Fernando, as pessoas acham que fazem escolhas, mas na verdade o tempo inteiro elas estão sendo levadas por algo, e eu concordo em parte com isso, porque a nossa escolha está no seguinte: em quem eu vou me submeter, em quem eu vou seguir, em quem eu vou me guiar. Quem que vai me conduzir a minha vida? Esse é o poder de escolha. Então, a gente precisa entender que Deus nos deu esse poder maravilhoso de fazer escolhas. E a gente abre mão disso, porque a gente não quer decidir, a gente não quer assumir responsabilidade. E isso é coisa de menino. Menino é aquele que é sempre guiado por alguém maior, um tutor, um pai, um tio, um responsável, que pega na mãozinha dele e leva, porque ele não tem ainda maturidade para fazer as escolhas certas. Então ele está sempre
sendo guiado. Só que eu não estou falando aqui com meninos. Por mais novos que vocês sejam, vocês aí são jovens adultos, alguns aqui homens, alguns casados, alguns caminhando para dar esse passo de casamento, né? Nessa decisão de, caramba, qual vestibular, o que eu vou fazer, o que eu escolho como profissão na minha vida? E você precisa fazer escolhas. Isso difere, né? Meninos de homens. Tem uma fala que eu gosto muito que menino gera boleto, homem paga boleto. Isso é assumir responsabilidade. Mas enquanto eu ficar debaixo de pessoas decidindo a minha vida, eu vou ficar refém da decisão delas, da verdade delas. Isso é muito perigoso. É muito perigoso quando eu vivo por uma oportunidade, quando eu me movo por oportunidade. Caramba, isso aqui está dando dinheiro, agora eu vou lá porque está dando dinheiro. E aí você vai lá e o negócio fecha e quebra. Você tem que ser guiado por uma palavra de Deus, pela verdade de Deus. Quando você é guiado pela verdade de Deus, Deus pode te guiar pelo caminho da oportunidade. Deus pode te guiar por um outro caminho que ninguém está vendo, que ninguém está enxergando, que Deus está abrindo os teus olhos, Deus está iluminando o seu caminho. O Espírito Santo está te mostrando aquilo que ninguém está vendo aos olhos naturais. Por isso que a gente não pode se mover. O cristão, nós andamos por fé, não andamos por vista. A gente anda não naquilo que é o natural, que todo mundo vê. Nós temos o sobrenatural, nós temos o Espírito Santo de Deus, que nos faz enxergar com olhos da fé. Então está todo mundo se movendo para um lugar, achando que o negócio tá bom para lá, e vamos abrir um restaurante lá, e dá tudo certo lá, aí você põe maior fortuna, aí vem uma enchente e acabou com o teu negócio. Então assim, nós precisamos não se mover por oportunidades, não se mover por opiniões alheias. A gente precisa se mover por uma palavra de Deus, senão nós vamos ser reféns das circunstâncias. Agora, eu não posso querer mexer nas circunstâncias em algo que está ao redor, fora, se eu não mudo o que está dentro. Eu preciso controlar, o pleno controle que eu tenho, que nós temos, é no nosso interior, é o nosso autocontrole. Porque o que está fora, a gente tem pouca gerência, nós temos pouco controle com o que está fora. Mas o que está dentro, nós temos total controle. E o nome disso, qual é o nome disso, desse autocontrole na palavra de Deus? Se chama? Fala, Giovana. Fala, João. Mateus, alguém falou daqui. Gabriel falou, domínio próprio. Gálatas 5:22, coloca aí Gálatas 5:22. Um dos frutos do Espírito Santo, e o fruto do Espírito, né? Não são os frutos do Espírito, é o fruto do Espírito. O fruto do Espírito gera todas essas bênçãos aqui, olha só. Entretanto, o fruto do Espírito é amor, vamos falar junto? 1, 2, 3 e amor, alegria, 23 e domínio próprio. E domínio próprio. Nós precisamos dominar a nós mesmos. Precisamos ter autocontrole. Sabe, a gente quer parar a tempestade e a gente reclama daquilo que está fora. Mas o mundo está muito ruim, está cada vez pior. Gente, o mundo, desde que o homem caiu lá no Éden, o mundo sempre teve ruim pra caramba, né? Lendo a Bíblia a gente vê aquela passagem de Sodoma e Gomorra, né? A bizarrice que aqueles homens estavam fazendo. Então assim, o povo hebreu, escravo, gente,
desde que o mundo é mundo, né, e que o homem caiu, na verdade, a gente vive nessa condição ruim, um mundo perverso, mau, porque o coração do homem é mau e perverso. Então, não é o que está fora, mas é o que está dentro de nós, e a gente precisa ter domínio próprio, sabe? Deus não está preocupado com as tempestades lá fora. As tempestades interiores, do nosso interior, é muito mais prejudicial do que a tempestade que acontece lá do lado de fora. Tem uma passagem, não precisa abrir não, que está em Mateus 14, quando aquela passagem que Jesus acalma o mar. Não, perdão, é Mateus 8. Vamos abrir, Mateus 8. Coloca aí, Mateus 8, 23, versículo 23. Mateus 8, versículo 23. Essa passagem aqui é uma passagem que Jesus está no barco e Jesus está dormindo e está rolando uma tempestade. É a única, eu pesquisei aqui, eu vi que é a única passagem que fala, que relata Jesus dormindo. É Jesus dormindo num barco no meio de uma tempestade. Diz assim: então Jesus entrou no barco e os seus discípulos o seguiram. 24. De repente, uma forte tempestade levantou-se sobre o lago, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, Jesus estava fazendo o quê? Dormindo. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou, repreendeu os ventos e o mar, e tudo ficou calmo. E tudo ficou como? Calmo. Sempre que a gente pega esse versículo para ler, o que chama muita atenção da gente é esse poder de Jesus para acalmar uma tempestade, não é verdade? Né? Quantas vezes a gente vem aqui, um pastor, um líder, vai fazer um momento do clamor, e até eu mesmo já devo ter lido esse versículo aqui com vocês, no momento de clamor, e declarando: Jesus é aquele que acalma a tempestade, e eu declaro em nome de Jesus, que os ventos que estão contra você se acalmem em nome... A gente ora assim, né? Esse versículo salta os nossos olhos, desse poder, desse homem, que acalma as tempestades. Mas hoje eu quero chamar a atenção de vocês, que esse homem que tem poder para acalmar as tempestades, ele estava dormindo no meio de tempestade. E talvez, aquilo que a gente está vivendo nessa geração de vocês, eu acho que é melhor a gente pregar o poder, o autocontrole, o domínio próprio para dormir em meio a tempestade, do que ter poder para acalmar o mar. Porque é uma geração ansiosa, é uma geração que não tem fôlego para nada, é uma geração que é tudo para ontem, é tudo fast food. Assim, antigamente a gente tinha que quase que empurrar, dar um chute nas pessoas para começarem, para ter iniciativa. Vai, fulano, começa o curso, fulano, vai lá falar com ela, fulano, abre o negócio. A gente tinha que empurrar as pessoas não tinham iniciativa, mas vocês não. A geração que vocês vivem não tem esse problema, essa questão de iniciar projetos. A questão é acabar projetos, é acabativa, não tem, começa um monte de coisa, não termina nada, porque bate um vento forte, já parou. Aí começa um curso, alguém falou algo, rapaz, esse curso não é muito bom não, lá para o futuro, isso não vai dar em nada, para esse curso, é mesmo? Então vou parar. Você começou com uma expectativa, Deus falou algo no seu coração, aí veio uma palavra contrária, já te desanimou, você já desistiu. Então o que a gente precisa ter é esse domínio próprio, para dormir em meio à tempestade. A gente vê um mundo realmente em trevas, e eu não quero usar o espaço que eu tenho para falar disso, né? Mas a gente vê a afronta, né, em eventos mundiais, em eventos esportivos, afrontando a fé, afrontando, né, a família. Qual o intuito disso tudo? Né? E
gera raiva e você fica, caramba, onde isso vai parar? Onde isso vai parar? Queridos, não importa o que está lá fora, é onde vai parar. O que importa é estar aqui dentro. Como você está no seu interior. Isso aqui você precisa dominar. Não adianta você querer dominar o que está fora. Você precisa dominar o que está dentro. Porque o que está dentro, isso sim pode te contaminar. Isso pode te paralisar. E muitas pessoas vão tentar te parar. Talvez não de forma intencional, né? Algumas pessoas vão te parar, vão querer te parar, até tentando te ajudar. Falar, ai queridinha, não é isso não, ai, olha, você é tão boazinha, mas isso não é para você. Querido, quem diz o que é para você, o que não é para você, é Jesus, é a palavra de Deus, não é a palavra de homem. Pessoas vão tentar te diminuir, mas Deus conhece o teu tamanho. Deus que te fez sabe o teu interior e conhece você por inteiro, sabe? Então tem pessoas que vão realmente tentar te parar, mas você precisa olhar para aquele que te dá destino, aquele que te dá propósito. Por isso que é tão importante esse dominar a si mesmo, ter esse autocontrole. Talvez vocês já ouviram essa historinha, mas eu vou falar assim mesmo que cabe para esse momento agora. Qual é a diferença de um qual é a diferença de um navio que naufragou de um navio que está navegando? A diferença de um navio que naufragou para um navio que está navegando. Os dois estão no mar. Concorda? Os dois estão no mar. E os dois estão cercados pela mesma quantidade de água. Eles estão lá no oceano. A diferença é que um deixou a água entrar dentro do barco. Isso fez com que afundasse. O outro, apesar do que falam dele, apesar do que as pessoas pensam a respeito dele, ele está indo, ele está navegando, ele está fluindo, ele está avançando, indo. Então a gente tem que tomar muito cuidado que a gente deixa entrar, porque muitas das coisas que a gente deixa entrar nos contaminam e fazem com que a gente perca esse autocontrole. Então, mas assim, Fernando, como é que eu faço então para ter esse autocontrole? Como eu faço para dominar a mim mesmo, né? Porque essas emoções é algo maravilhoso, tá? Né, Roberta? A gente fica tentando, muitas vezes, impedir da raiva vir, às vezes impedindo da tristeza vir, e achando que isso é autocontrole. Isso não é autocontrole. Autocontrole, se eu falar besteira, você me corrige, tá? Autocontrole é você ter cada emoção na medida certa. Quem viu Divertidamente? Muito legal, né? Muito bom, tem um grande exemplo sobre isso, né? Porque não é impedir da raiva vir, mas é ter a raiva no lugar certo, no momento certo. Não é impedir da tristeza vir, mas é ter a tristeza no lugar certo, no momento certo. Isso é ter controle sobre as emoções. E é importante a gente controlar, porque as emoções, os nossos sentimentos, eles vão impactar no nosso comportamento. E a maneira como a gente se comporta é o que vai gerar os hábitos, o nosso estilo de vida. Então, o nosso estilo de vida, os nossos hábitos, vêm dos nossos comportamentos. Os nossos comportamentos, eles vêm dos nossos sentimentos, das nossas emoções. Agora, de onde que vêm as nossas emoções? De onde que vêm os nossos sentimentos? Eles vêm dos nossos pensamentos, daquilo que a gente pensa, das nossas crenças, daquilo que a gente acessa, daquilo que a gente vê, lê, ouve. Então, para eu poder ter controle sobre as minhas emoções, eu preciso controlar os meus pensamentos. Romanos 12:2
coloca em Romanos 12:2, nos dá uma importante lição a esse respeito. Diz assim: não se amodem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pelo quê? Pelo quê? Para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós precisamos, a gente não pode se amoldar ao padrão desse mundo. A gente precisa transformar, a gente precisa estar em constante renovação da nossa mente, porque aquilo que a gente crê, as nossas crenças, os nossos pensamentos, eles vão gerar sentimentos, emoções, que vão modelar o nosso comportamento e que vão gerar os hábitos, o nosso estilo de vida. Por isso que aquilo que a gente acessa é muito importante, é algo muito sério. É muito sério. Filipenses 4, versículo 8. Vamos ler o 8. Um outro versículo que fala a respeito da importância daquilo que a gente acessa. Finalmente, irmãos, pensem em tudo o que for o quê? Verdadeiro. Pensem, isso aqui é uma carta do apóstolo Paulo para a igreja, para os filipenses, para a igreja de Filipe, e aí ele manda essa carta, dando uma exortação, fazendo uma chamada para aqueles irmãos. Finalmente, irmãos, ele está na conclusão da carta dele, né? Ele está na conclusão, depois dele falar um monte de coisa, o livro de Filipenses é um livro maravilhoso, e depois dele falar várias coisas, ele está lá perto da conclusão, ele fala: finalmente, irmãos, pensem em tudo o que for verdadeiro, tudo o que for digno de respeito, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, em tudo o que houver alguma virtude ou algo de louvor. É isso que a nossa mente precisa acessar. Aquilo que é verdadeiro, aquilo que é verdade. Para que as nossas emoções realmente possam ser verdadeiras. Para que a gente possa ter comportamentos que são compatíveis com a verdade de Cristo. E esse seja o nosso estilo de vida. Para que esse seja o nosso estilo de vida. Um estilo de vida no padrão de Jesus. Mas a gente vive no mundo que lança várias setas, e na última série de palavras nós falamos sobre a armadura, como é importante o escudo da fé, né? Porque o inimigo lança várias setas, de várias formas, inclusive usando pessoas dentro da nossa família, falando coisas ao nosso respeito, e a gente vai crescendo com essas crenças daquilo que é verdade para os nossos pais, para as pessoas que estão ao nosso redor, que não necessariamente é a verdade de Cristo para a sua vida. Então, primeiro a gente precisa identificar que pensamentos que eu estou tendo. Eu não posso viver no modo, deixe a vida me levar. Para quem anda comigo, né, eu sempre gosto na segunda-feira, pela manhã, mandar o louvor. Pode vir para cá o louvor. Roberta, vem aqui também. Para quem me acompanha, está comigo, eu sempre gosto pela manhã de mandar um versículo, uma mensagem para os meus discípulos, para fazer uma chamada para o presente, para ser intencional em cada momento da nossa vida. A gente vive numa confusão de que, vivendo no passado, que do domingo, do fim de semana, do sábado que foi maravilhoso, a turma, talvez a galera do Arena, ou talvez no jogo que você foi, no gol que teu time fez, no gol que teu time perdeu, de como poderia ter sido se o resultado fosse outro, e o dia já passou, e foi domingo, e aí você acordou na segunda-feira, e quando você vê é meio-dia, e quando você olha é quarta-feira, e quando você vê chegou a quinta-feira, a célula. Caraca, rapaz, era para ter levado o lanche da célula, esqueci de levar o lanche. Caraca, está em cima da hora, não sei se vai dar tempo. Vou ligar para o fulano tal para ver se o fulano tal consegue passar no mercado e comprar para mim um lanchinho.
a correria. Você nunca está no presente. Isso é falta de controle. É o modo, deixa a vida me levar. A gente precisa viver no presente. Acordar e ser intencional. Sermos intencionais em cada detalhe da nossa vida. De consagrar nossa semana. Primeira coisa que você faz, segunda-feira, orar, sabe? Acessar as verdades de Deus para a nossa vida. Acho maravilhoso, conversando com a Clara e com o Mateus essa semana, a Clara falou que tem feito devocional com as meninas que ela acompanha, né? Como isso tem sido maravilhoso, né, Clara? Fazer esse devocional, como é importante. E aí elas participam, a Júlia tá nesse devocional também, gera uma troca, e aí você começa a ter controle sobre os seus pensamentos. A gente precisa saber o que eu estou colocando, o que eu estou acessando, para depois isso descer para o coração, que a gente fala aqui, que são as emoções. Se eu tenho um controle aqui dentro, isso também vai dar continuidade no meu comportamento, e isso vai gerar os meus hábitos. Então, nós precisamos identificar que tipo de pensamento eu ando tendo. São pensamentos de mentira? Anota, quando vier um pensamento de mentira ao teu respeito, anota num papel. Anota. Escreve lá, fulano de tal, pode ser até uma pessoa. Fulano de tal falou isso de mim. Falou que eu não presto. Falou que eu não deveria ter nascido. Falou que eu não vou conseguir. Falou que um monte de coisa. Mas aí você não vai parar por aí. Você vai pegar essa mentira que você anotou e depois você vai selecionar uma verdade de Cristo ao seu respeito. Porque a palavra de Deus fala várias verdades ao teu respeito. Que você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Que você é filho amado de Deus. Então é nisso que a nossa verdade precisa estar. E não no que as pessoas falam ao nosso respeito. Quer ver um exemplo disso? Pedro, é outro evento de barco. É um outro evento do barco, Jesus e Pedro. Jesus e Pedro estão no barco. E Pedro, vocês sabem que Pedro era pescador. Então provavelmente ele aprendeu aquele ofício da pesca com talvez o pai, o tio ou alguém ali próximo dele. E ele, criança, vendo entrar no barco, e cuidado, não cai no mar. Se cair no mar, afunda. Cuidado, vai se afogar. Talvez ele possa ter passado por algum episódio desse, de ter caído no mar, se afundado, ouvir alguém, talvez, me socorre aí, me ajuda aí, cara, caiu aqui, cuidado, cara, se cair no mar, afunda. Uma crença, se cair no mar, afunda. Ele aprendeu isso, é uma verdade. Aí vem Jesus, olha para Pedro e fala, Pedro, Jesus, e Pedro fala, Jesus é o Senhor? Sim, sou eu. Se é o Senhor, me manda andar pelas águas. Jesus fala, vem. Pedro está entre a verdade que ele aprendeu, ouvindo dos seus pais, de quem ensinou ele a pescar, aquilo que ele viu, viveu. Caramba, se cair, afunda. Se cair na água, afunda. Foi isso que me falaram, essa é a minha crença, essa é a minha verdade. Agora, o que Jesus está falando é, vem, sai do barco e anda. E Pedro, ele sai do barco e ele anda em fé, mas ele não anda sobre as águas. Eu já falei isso para vocês. Pedro, ele anda sobre a palavra de Deus, e a palavra de Deus é a rocha, a palavra de Deus é a verdade ao nosso respeito, e é isso que a gente precisa se apegar, porque é isso que vai nos gerar autocontrole. A gente não vai andar de acordo com as circunstâncias do mundo. Mas está indo todo mundo mal, está todo mundo quebrado, mas eu não vou ficar quebrado, porque eu não ando de acordo com as circunstâncias, eu não ligo para as tempestades que estão lá fora.
é que tem calma aqui dentro. Jesus estava calmo naquele barco. Jesus estava dormindo. Sabe por quê? Porque tinha calma dentro dele. E aí depois ele pôde lançar uma palavra: acalma o mar. Jesus tem vida para você, porque tem vida dentro dele. E é isso que a gente precisa colocar dentro de nós: a paz e a alegria que excede todo entendimento. As circunstâncias não podem roubar a paz e a alegria que Deus tem para a sua vida. Sabe por quê? Gálatas 5:22 é um fruto do Espírito. É para mim, é para você. A paz, a alegria, a benignidade, a bondade, a mansidão, a longanimidade e o domínio próprio. É para mim e para a sua vida. Fique de pé. Nós vamos louvar juntos agora, crendo nessa verdade que Cristo é o nosso respeito.